Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, estou aqui de volta para dar continuidade às nossas aulas para o concurso do TRT aqui do Rio de Janeiro. Vamos ficar atentos que daqui a pouco pode sair o edital e nós vamos aqui continuar as nossas aulas falando de regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Hoje conversaremos sobre Corregedoria Regional do TRT da Primeira Região. Mas antes de mais nada, pessoal, não se esqueça, entre no canal, acione o sino de notificações, se inscreva no Instagram, se inscreva no YouTube para você sempre estar atento às novidades. Fique atento aí, teremos novidades, teremos muita coisa boa, teremos cursos aí voltados para a parte da prova do TRT, dessa parte trabalhista, complementando todo esse nosso estudo aqui. Peço também que vocês deem o like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo com outras pessoas, para que elas também tenham acesso e essa oportunidade de conhecer direito do trabalho, processo do trabalho e aqui nesse caso também estão conhecendo o regimento interno. Se você não é advogada, não atua na prática trabalhista, talvez você não saiba, mas o regimento interno, ele não serve só para os servidores que vão fazer a prova do TRT, não. Ela serve também o regimento interno para os próprios advogados. Muitas vezes os advogados se utilizam dos regramentos do regimento interno, seja do TRT aqui do Rio, o regimento interno, por exemplo, lá do TST, para, por exemplo, utilizar os seus recursos e atuar em cada tribunal. Você precisa sempre conhecer o regimento interno do tribunal o qual você atua. E é isso que nós vamos conhecer, e é isso que o examinador da banca do concurso lá da FCC, ela quer saber se você conhece os procedimentos regimentais do órgão que você está fazendo a prova, que você está fazendo o concurso, que é o TRT, ele quer saber isso. E hoje, um dos temas mais importantes que você precisa estudar para essa prova do TRT é corregedoria do tribunal. O que é a corregedoria? A corregedoria é aquele órgão do tribunal que vai fiscalizar a atuação, a conduta e os procedimentos dos servidores, dos magistrados de primeira instância, dos órgãos ali envolvidos, que são as secretarias, as varas do trabalho e outros setores ali, sempre ligados à primeira instância. O corregedor regional, ele fiscaliza para ver se os órgãos de primeira instância estão atuando de forma correta. Vale lembrar aqui, repito, corregedor regional, ele fiscaliza primeira instância. Esse é o primeiro ponto que você precisa conhecer. E hoje eu já vou falar aqui de 2 artigos rapidinho, só para você ter uma boa noção do que é a corregedoria, do que é o corregedor. O artigo 27, pessoal, ele já começa nos falando o seguinte: a Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho, ela é composta pelo corregedor geral e pelo vice-corregedor regional, ou melhor, corregedor regional e vice-corregedor regional. Eu acho que eu falei geral, mas esquece o geral e vamos para corregedor e vice-corregedor regional. É bom você guardar essa nomenclatura, porque é disso que vive banca de concurso público, de pegar você no contrapé.
Então você já sabe que quando falarmos da Corregedoria Regional, já estamos falando do próprio corregedor em si e do seu vice-presidente. Ultrapassado esse artigo rápido, simples, eu acho muito interessante você gastar um bom tempo, primeiro, um bom tempo para ler esse regimento interno. Diferentemente do Código de Ética, vocês vão lembrar que eu falei para vocês que o Código de Ética seria interessante que você desse uma lida pelo menos umas duas ou três vezes nele, porque ele era uma resolução administrativa, de certa forma, curtinha. Então valia você dar uma lida nele 2 ou 3 vezes, em pouco tempo você mata aquilo lá. Agora o regimento interno é outra história, pessoal, o buraco é mais embaixo. Tem quase 300 artigos, se é que já não tem 300 artigos. Se não me engano, são 200 e pouco artigos. Então, não é tão rápido assim. Então, você tem que ler, essa que é a verdade. Se você tiver tempo, se você já estiver se organizando e você já estiver estudando, eu acho que você pelo menos consegue dar uma lida no regimento interno pelo menos uma vez. É lógico que o ideal talvez fosse mais de uma vez, mas a gente não tem tempo para isso, até porque nós não sabemos o que vai cair. Você não vai ficar perdendo seu tempo em algo que não vai cair em quase 300 artigos. Por isso que eu estou aqui já te dando passo a passo do que é mais interessante e você vai fazer aquele estudo periférico, né? Eu Estou falando de corregedoria, por quê? Porque corregedoria, pessoal, cai em tudo que é concurso público de tribunal, seja TRT, seja do TJ. A função da corregedoria é muito importante. Então você vai estudar a parte de corregedoria e tudo que tiver ali ligado a corregedor. É isso que eu falo de estudo periférico, estudo correlato. Então você vai estudar aqui a competência da corregedoria, aqui no artigo 28, que já é um artigo relativamente grande, deve ter quase uns 20 incisos aí. Eu não coloquei aqui inciso por inciso, porque você já vai dar uma lida. Esse artigo 28 foi o que eu te falei. Provavelmente você só vai conseguir estudar o regimento interno todo só uma vez. Mas o que você vai fazer? Quando você já estiver estudando, você coloca ali os artigos que você considera mais importantes e os artigos que eu já estou mostrando para você que é importante. E olha aqui, ó, já te digo que esse é importante. Quando eu falo de corregedoria de tribunal, é sempre importante. E você já vai colocar ali. E olha o que eu falo, já começa aqui, ó, com o artigo 3º, que ele já dá o gostinho do que é o trabalho do corregedor, da corregedoria, ó. Inspecionar, ele compete a corregedoria a inspeção, a correção permanente, periódica, geral ou parcial da primeira instância, dos setores judiciários, das serventias judiciais de primeira instância. Olha aqui, quando ele diz inspeção e correição. Para quem atua no TRT, seja estagiário ou advogado, vez ou outra vai se deparar com isso. Até quando você entra no site do TRT, você já vê algumas informações. Eu quase todos os dias eu preciso entrar no site do TRT Rio para verificar os meus processos, para ver publicações, para ver andamentos. Então, geralmente ali já tem alguma informação ligada à corregedoria. Não vou dizer que todo dia tenha, mas tem vários assuntos ali na primeira página do site do tribunal. Fala que aquela secretaria, aquela vara vai estar suspensa naquele dia, ou que uma secretaria estará sofrendo ali a inspeção e a correição, ou então, olha, no calendário de 20 de fevereiro a 20 de junho, a corregedoria estará fazendo a inspeção e a correição das varas ali do tribunal.
O que ele vai fazer? Ele vai fiscalizar. Primeiro, ele faz uma fiscalização geral, que é a função dele. Anualmente, ele já tem que chegar em vara por vara e verificar. Pessoal, emite o relatório aí, me diz quantos processos vocês receberam no ano de 2023, me diz quantas sentenças vocês deram no ano de 2023, me diz quantos despachos vocês promoveram no ano de 2023, me diz, aí a partir daí ele também vai verificar quantas reclamações tiveram no ano de 2023 sob essa vara, quantas iniciais, quantos recursos foram alterados, alterando de repente a decisão dessa vara. São muitas informações que a corregedoria ela vai verificar. Para quê? Para verificar num todo como é que está a atuação do tribunal de forma geral. É a partir daí, dessas informações de primeira instância, que ele vai publicar no CNJ, que ele vai publicar essas informações no próprio site, Tribunal Regional do Trabalho. No ano de 2023, emitiu 12 mil sentenças. O Tribunal Regional do Trabalho, no ano de 2023, realizou 14 mil audiências, 7 mil acordos. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região conseguiu, na semana da execução trabalhista, promover 3 milhões em execuções. Ou no mês da conciliação, conseguiu realizar 2 milhões em acordo judicial. Ou conseguiu realizar 5 mil acordos na semana da conciliação. São todas essas informações que a gente acha que não vale de nada, que vale e muito, até para o próprio judiciário evoluir. Então tem uma inspeção geral, uma inspeção natural, até para evolução do próprio tribunal. Além disso, ele vai inspecionar e promover correições em secretarias que de repente não estejam atuando da melhor forma. De repente ele vai verificar ali, por que nessa vara não tem tantas sentenças como tem na maioria das varas? Por que nessa vara não são realizadas tantas audiências como se realiza na média das varas? Aí vai verificar se é uma falha do cartório, se é uma eventual falha de quem preside ali aquela secretaria, seja o chefe de cartório, seja o magistrado, seja porque de repente a própria secretaria não tem funcionário suficiente. Muitas secretarias às vezes têm 1 ou 2 pessoas. Acontece, a gente não pode só colocar a culpa no servidor público. Era para ter 10 servidores, de repente, naquela vara do trabalho, e às vezes só tem 3. Às vezes só tem um juiz ali para julgar 1000 processos por mês. Como é que um juiz vai julgar 1000 processos por mês? Já foram realizadas pesquisas que faltam juízes no Brasil inteiro. Faltam membros do Ministério Público do Brasil inteiro. Quando você faz um comparativo com alguns países da América do Sul, em comparação com o Brasil, de forma proporcional, tem mais juiz por cidadão e mais membro do Ministério Público por cidadão do que no Brasil, comparado a alguns países. Inclusive, isso aí já foi até assunto de prova de língua portuguesa em concurso público. Então, às vezes a gente acha que é o magistrado que está com má vontade, ou a própria vara do trabalho que está com má vontade, e você chega lá e só tem 3 funcionários. Eu já vi servidor público desabafar: doutor, infelizmente aqui nós só temos fixos 5 funcionários, sendo que um foi encaminhado pelo próprio tribunal para fazer uma outra atividade, o outro está em curso, e tem uma pessoa que fica aqui o dia inteiro e os outros 2 alternando, o outro está fazendo alguma outra coisa.
Pois é, não estou dizendo que todas as varas são assim, mas às vezes acontece. Então a gente tem que verificar. E para isso que a corregedoria serve. Se a corregedoria perceber que aquela vara precisa de ajuda, ela vai solicitar à presidência do tribunal que venha mais um magistrado para ajudar aquele magistrado ali que está sobrecarregado. Vou te dar um exemplo do dia a dia. Há umas 2 semanas atrás, eu fui numa vara do trabalho aqui do TRT-RJ para verificar por que o determinado processo estava desde maio ou junho informando assim, envie-se à corregedoria. E não tinha mais nenhuma informação. Cheguei lá e descobri que 1 semana antes, por acaso, ou 2 semanas antes, o processo já não estava, eles não tinham nem mais acesso a esse processo, porque um setor específico, um setor geral de cálculos, estava promovendo essa colaboração com algumas secretarias. Provavelmente, isso foi determinação da presidência do tribunal, da corregedoria. Chega e fala, olha só, existem algumas varas do trabalho que estão com dificuldade de promover e realizar a liquidação dos cálculos para promover a execução. Então, o setor de cálculos, que ficava até em outro prédio, ó, vocês vão pegar tantos processos da vara X, vão pegar processo da vara X para tentar ajudar lá. Então, para isso que serve a inspeção. E a correção, ela é para quê? É para verificar se tem alguma irregularidade. Muitas vezes, alguns atos ocorrem na secretaria, seja pelo magistrado ou pela secretaria, ou porque o processo não está andando, ou porque aconteceu algo que alguém considera um abuso de direito. O cidadão, o jurisdicionado, ele vai lá reclamar na corregedoria. Olha só, naquela vara do trabalho ali, eu tenho um processo que está há 2 anos aguardando a sentença. E ele faz essa reclamação, essa denúncia, lá na corregedoria. E cabe à corregedoria ir lá naquela vara e verificar. Olha só, o que está acontecendo aqui? Recebemos essa reclamação, você pode explicar o motivo pelo qual está ocorrendo isso? Aí vai verificar se é algum equívoco, vai verificar se realmente se tem algum problema ali acontecendo, ou se é falta de cuidado e falta de zelo daquela secretaria ou daquele magistrado. Muitas coisas podem acontecer e tem que ser verificadas, lógico. Então, para isso que serve, num primeiro momento, a corregedoria. Então, ela vai fazer de forma permanente. Ó, faltou até, ó. As correções, elas só podem ser feitas de formas permanentes, periódicas, durante um determinado período, de tempo em tempo. Geralmente, elas são gerais, mas ela pode ser até parcial. Pode ser ordinária ou extraordinária. Ordinária é aquela correção normal do dia a dia durante o ano. Sempre para verificar o bom andamento da primeira instância. Porque é a primeira instância que recebe a maior parte das ações, ela vai filtrar e ela precisa dar esse andamento, senão trava tudo ali. Precisa sair o quanto antes da primeira instância. As sentenças precisam ser dadas o mais breve possível, dependendo de cada situação, lógico. Além disso, pessoal, cabe também à corregedoria decidir sobre reclamações contra atos atentatórios ao bom andamento dos processos, à boa ordem processual. Eu acabei de falar aqui para vocês que muitas vezes o jurisdicionado vai à corregedoria para denunciar, para reclamar, como eu dei o exemplo de uma sentença que está há 2 anos para dar uma sentença numa vara. O jurisdicionado vai lá na corregedoria e faz essa denúncia, faz essa reclamação. E cabe à corregedoria decidir e verificar essas reclamações. Vai verificar, por exemplo, se alguma decisão
da secretaria ou do magistrado foi realizado em conformidade com a lei. Se aconteceu algo errado ali, porque algumas vezes acontece. Já vi casos de processo que era, por exemplo, de outra comarca, o processo veio uma carta precatória de Duque de Caxias para realizar um ato expropriatório, para realizar um leilão, por exemplo, de um imóvel, e a vara do trabalho aqui do Rio de Janeiro ia promover esse leilão. Ia penhorar o bem e todos aqueles procedimentos expropriatórios de penhora do bem, arrecadar o bem para um futuro leilão. Lá no juízo de origem Caxias, já tinha tido um despacho, e depois teve um despacho para anular o leilão. Aconteceu isso, anular o leilão. E o cartório aqui, não, por mais que recebesse o e-mail da vara de Duque de Caxias, estava promovendo o leilão. E nós, do jurídico dessa empresa, eu verificando, seja aqui no juízo deprecado, que é onde recebe a carta precatória, ou lá, e lá no juízo deprecante, que expediu a carta precatória, a gente olhou e falou, olha só, esse leilão tem que ser suspenso. A gente tem que ir lá resolver isso. Aí eu vim aqui na vara do trabalho para falar, olha só, já fui lá no juízo de origem, eles mandaram 2 e-mails para vocês há 4 meses atrás para suspender esse leilão e vocês estão promovendo um leilão. É um exemplo de um ato que poderia ter tido uma reclamação na corregedoria. A nossa conduta foi outra. Lembra que nesse caso nós propomos um mandado de segurança para impedir esse leilão. Além disso, pessoal, tem aqui, ó, o próprio artigo 28, ele já nos fala. É da competência da corregedoria passar as informações ao Tribunal Pleno sobre penalidades, sobre condutas, para até verificar o vitaliciamento do magistrado. Você deve saber, você já deve ter estudado em direito constitucional o artigo 25 das garantias do magistrado, das garantias dos juízos. O primeiro lá está lá, vitaliciedade, após 2 anos de efetivo exercício. Antes desse magistrado ser declarado vitalício, o tribunal ele vai verificar o prontuário desse magistrado. Gente, olha só, vamos verificar aqui como é a conduta deste magistrado nesses últimos 5, 7 anos aí que eu falei. Olha só, preste atenção. Quando eu digo que ele é cabido a vitaliciedade após 2 anos, toma cuidado, tá? Porque às vezes a gente olha a Constituição da República e acha que em 2 anos a pessoa já é promovida, acha que em 2 anos ele já vai ganhar a vitaliciedade. Não é assim que funciona, não. Tenha calma. Até porque muitas vezes, né, já vi magistrado falar, não, doutor, assim, na prática, eu não consigo ser titular de uma vara logo após os meus 2 anos, não. Infelizmente, não é assim que funciona, não. Essa magistrada até brincou comigo, doutor. Infelizmente é assim. Para eu conseguir uma vara, essa vara do trabalho tem que ter a vacância. Tem que estar livre. Para ter alguém livre ali, infelizmente alguém tem que se aposentar ou alguém tem que falecer. Né? Só sobe para o tribunal se tiver vaga. E como é que abre vaga? Como é que abre vacância? Ou alguém se aposenta, ou infelizmente alguém falece. Não tem outra forma. Essa que é a verdade. Então, na prática é outra coisa, mas você precisa conhecer aqui a regra do jogo. Dá uma olhada lá no artigo 95, que ele é bem interessante, e é aquele estudo que eu falo, que você já faz de forma periférica e paralela ali,
Estamos falando de serventuário, de vitaliciedade, vai lá no artigo 95 da Constituição da República. Aí, ele verificando ali nos assentamentos do magistrado, pô, essa magistrada, esse magistrado, ele já está aqui há 5 anos, já está há 7 anos. Estou vendo aqui que ele tem mestrado, tem 2 pós-graduações, tem mestrado, tem curso nos Estados Unidos. Todos os cursos promovidos pela Escola de Magistratura aqui do Tribunal, ele está presente. Ele não tem ele nunca sofreu nenhuma punição, nunca sofreu nenhuma advertência, nunca sofreu nenhuma reclamação. Então, ok, pode ser declarado para ele a vitaliciedade. Percebe aqui que sempre um ponto se conecta a outro? E é isso que a banca ela quer saber, se você tem esse link de raciocínio. Além disso, pessoal, o próprio artigo 28 ele também nos fala o seguinte, ó, compete à Corregedoria Regional publicar mensalmente, olha só, a produção dos juízes de primeira instância. Foi o que eu já falei para vocês ali, ó. Verificar se o juiz mensalmente está dando aquela quantidade de sentenças corretas, aquela quantidade de despachos corretos, se está tendo aquela quantidade de audiências correta para o bom andamento daquela vara. A vara não pode ficar morta, ela tem que andar, tem que se movimentar, tem que produzir. Porque tenha certeza que diariamente a Justiça do Trabalho ela recebe milhares de petições iniciais. Então, se aquilo fosse acumulando, vai ficar insustentável. E o próprio judiciário ficando insustentável. Então, cabe à Corregedoria emitir esses relatórios de produção para que todo mundo tenha acesso e conhecimento. Isso é transparência do serviço público. Além disso, pessoal, outra informação muito interessante aqui. Cabe à Corregedoria Regional avaliar, ó, aqui, ó, os pedidos de providência para que haja alguma melhora no tribunal. Cabe ao corregedor regional a vigilância, a fiscalização, verificar omissões, se alguma serventia, se algum magistrado, se alguém ali, se algum órgão da primeira instância está se omitindo de realizar algum ato. Cabe à Corregedoria, com base ainda nesse artigo, esse inciso 13 do artigo 28, verificar abuso de autoridade, seja do magistrado ou conduta ilegal e, por que não, antiética do serventuário da Secretaria da Vara do Trabalho. Muita informação. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, da sustação do leilão. Nesse caso aqui, do inciso 13, ele ainda termina falando. Ele fala aqui, ó, ele fala, olha só, cabe correição, cabe reclamação contra atos de omissão ou abuso de poder, sempre que não houver recurso cabível, sempre que não houver recurso legal. Nesse caso que eu falei, nesse exemplo que eu dei aqui, quando nós tentamos pelas vias, primeiro tentamos através de petição, despachar com o juiz, falar com o chefe do cartório, informar o que estava acontecendo, informar do equívoco. Você lembra que eu comentei com vocês que o juízo deprecante tinha mandado 2 e-mails para o juízo deprecado para suspender o leilão? Eu fui na Vara do Trabalho, aqui do TRT-RJ, e falei na Vara do Trabalho que isso tinha acontecido. Eles nem ouviram, ou melhor, ouviram e muitas vezes até se ofende, porque você infelizmente mostra o erro do outro. E essa Vara do Trabalho, por isso que eu não estou nem aqui dizendo que vara é essa, era
totalmente viciada. Era uma vara totalmente viciada. E o que eles estavam fazendo ali? Não quero nem saber. Vou fazer. Mas por quê? Isso não vem do chefe do cartório. Isso não vem naturalmente do serventuário. Isso vem de quem manda naquele cartório. Quem manda no cartório, ele passa uma cultura para quem está abaixo dele. Eles recebem a informação e falam, não, eu vou fazer porque eu quero fazer. Muitas vezes, o jurisdicionado, muitas vezes o juiz não é advogado, ele não reclama. Ou então faz aquela petiçãozinha, tenta no máximo despachar e nada acontece. Aí nada acontece, o que o advogado às vezes faz? Ou a pessoa faz? Fica quieta, inconformado. Só que tem advogado que vai lá, você está ultrapassando o seu limite por reclamar na corregedoria. Ou no meu caso, como havia medida cabível, eu estava lá tentando raciocinar o que fazer, me veio a tirada. Fui no meu gerente, na minha gerente, falei, doutora, esse caso aqui, lembra aquele caso? Vou entrar com mandado de segurança. Ela, perfeito, é isso aí. Lembro que naquele final de semana, eu entrei com mandado de segurança na sexta-feira, ou na quinta, se não me engano, e no final de semana, conversando via telefone com o serventuário da segunda instância, de quem ia julgar aquele mandado de segurança. Naquele caso ali, eu descobri que o plantão do TRT não era aquele plantão presencial, tipo no Tribunal de Justiça, não. Eu estava despachando no plantão com um funcionário do tribunal da secretaria que ia julgar aquele mandado de segurança, do desembargador que iria julgar aquele mandado de segurança. Para você ver como é que funciona. Tinha uma medida legal cabível ali. Mas se não tivesse uma medida legal cabível, eu teria que me socorrer da corregedoria. Então, pessoal, eu dei aqui umas informações básicas aqui da competência da corregedoria, do corregedor regional, mas tem mais informações, muito mais informações que você precisa estudar. Dá uma lida nesse artigo aqui, que ele é muito importante para você. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.